Olá, nós estamos iniciando a 7ª semana após Pentecostes e continuamos orando e clamando a Deus para que uma vacina ou um medicamento eficaz contra a Covid-19 seja descoberto para podermos, aos poucos, retomar as nossas atividades presenciais, sair de nossas casas, pegar ônibus sem medo, e principalmente podermos nos abraçar. Quanta falta isso faz, não é mesmo? Mesmo distantes, recebam o nosso abraço cheio de carinho e cheio de saudade. Um abraço muito, muito especial vai para um grupo lá de Extremos, no Rio Grande do Norte. Rodrigo Medeiros me escreveu essa semana agradecendo pelos cultos online e pelas mensagens que nosso sínodo tem disponibilizado. 13 pessoas, sob a orientação do professor, pastor, doutor Nelson Kilp, de Recife, Pernambuco, têm conversado sobre a possibilidade de iniciar uma pequena comunidade luterana em Natal. Isso não é lindo? Saibam vocês, meus queridos, minhas queridas, que estarão em nossos pensamentos, em nossas orações, e que essa semente lançada e que está germinando dê muitos e muitos frutos. E gratidão. Gratidão pelo contato e pela mensagem enviada. A palavra de Deus anunciada nunca deixa de produzir frutos. A palavra de Deus anunciada, lançada, nunca volta vazia, não é mesmo? Louvado seja Deus por isso. Nesse momento em que nos reunimos, em nome e na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, recordamos as palavras de Efésios, capítulo 2, versículo 10, onde lemos: Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que assim seja. Amém. E com profunda gratidão, cantemos ao nosso Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.
Ao fazermos uma retrospectiva da semana que passou, certamente nos lembraremos de vários fatos e momentos que nos causaram alegria e sentimento de realização. Mas também reconheceremos que erramos, fomos impacientes, intolerantes, infiéis. Reflitamos um momento em silêncio e peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Deus de misericórdia, é com humildade que nos colocamos diante de Ti e te confessamos nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Confessamos, Deus da justiça, que nosso testemunho é fraco, tanto em palavras quanto em ações. Não observamos os Teus mandamentos, que são muito mais do que leis cheias de proibições. São propostas de uma nova vida baseada no amor, na fidelidade, principalmente a Ti. Reconhecendo que sem a Tua graça e o Teu perdão não subsistimos, a Ti nos dirigimos, clamando. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Perdão pedimos porque faltamos e Tua vontade não praticamos. E o enfermo e a que sofre abandonamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Perdão pedimos, perdão clamamos. Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esta é uma premissa da Igreja de Jesus Cristo. Estar ao lado das pessoas nas mais diferentes situações. Nós vivemos um tempo excepcional. Por causa da pandemia da Covid-19, as pessoas têm se sentido angustiadas e tem crescido o sofrimento, a dor e o choro. Isso se deve pelos números que nos assustam. Os dados oficiais registram no Brasil mais de 72 mil mortes em decorrência da Covid-19, das quais mais de 2 mil somente no estado do Espírito Santo, sede do Sino do Espírito Santo a Belém. São famílias que não puderam se despedir de seus familiares como costumamos fazer, através de um abraço, através da solidariedade, da comunhão que nos fortalece e nos faz vencer os momentos difíceis de sofrimento e de dor. São famílias que choram a morte de seus entes queridos de forma isolada. Por causa disso, a convite da presidência,
No próximo domingo, dia 19 de julho, queremos realizar o Dia da Solidariedade. E por isso eu convido a você a tomar uma cruz, um ramo verde ou um ramo de flor e envolvê-lo com um pano preto, colocar na sua porta, colocar na porta da nossa comunidade e assim nós realizarmos um gesto de amor, de solidariedade para com as famílias enlutadas. Faça mais, tire um tempo, envie uma palavra, uma mensagem, faça uma ligação para alguém que perdeu um ente querido durante este período e está passando pela dor do luto. Nós cremos na ressurreição de Cristo e porque Cristo ressuscitou também cremos que todo aquele que nele crer ressuscitará quando ele em glória voltar. Esta esperança faz com que em comunhão nos confortemos e nos consolemos mutuamente. E é isso que eu convido a você fazer neste domingo. Tire um tempo, coloque a cruz com pano preto na sua porta, mas vá ao encontro através da mídia social daquelas pessoas que você conhece e que estão angustiadas, aflitas, entristecidas. Seja instrumento de consolo e de conforto. Que a paz de Cristo envolva a todos e todas. Amém. Pelas vítimas da violência no trânsito, pelas vítimas fatais da Covid-19 e as famílias enlutadas, pelas pessoas enfermas que não estão recebendo o tratamento adequado, por profissionais da saúde que têm feito o que podem com os poucos recursos que dispõem, pelas famílias em conflito, clamemos a Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz
Maravilhoso é o nosso Deus, pois inclina seus ouvidos aos nossos clamores. E juntamente com o salmista nós proclamamos: por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Oremos. Deus de amor, digno de toda honra e de toda glória tu és, pois nos proteges e amparas diariamente. Graças te damos pela semana que passou, graças por teu amor, por teu cuidado, por tua presença em nossas vidas. Sê tu entre nós com o sopro do teu Santo Espírito, que sintamos a tua presença e nos deixemos alimentar por tua palavra e nos guiar pelo teu amor. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Sempre o seu nome eu honrarei.
Ouçamos a leitura do profeta Daniel, capítulo 6, versículos 25 até 28. Daniel, capítulo 6, versículos 25 a 28. É sobre esse texto que vamos refletir no culto de hoje. E essa leitura será feita pela Fabrícia Yarsky Cordeiro, orientadora do culto infantil da comunidade de Campo Grande. Ouçamos. Então o rei Dário escreveu uma carta para todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário, e depois durante o reinado de Círio da Pérsia. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Com muita alegria, aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, que será feita pela confirmanda Maísa Gomes Prochnal. Ouçamos. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha o teu reino, que tua vontade seja feita, aqui na terra, como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoe nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não os deixes que sejamos tentados, mas livre-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Palavras do Senhor. Louvemos todos juntos o nome 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 do Senhor. Graça e paz por parte daquele que era, que é e que há de vir.
Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, eu quero convidar vocês para refletirmos sobre a história do profeta Daniel. Mas antes de entrarmos e conversarmos sobre o texto que lido há pouco, eu quero fazer uma recapitulação dessa história do profeta sobre o qual pouco falamos. Daniel foi um dos judeus que foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Lemos nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Daniel que Nabucodonosor pediu a Aspenaz, chefe dos serviços do palácio, para escolher dentre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da nobreza de Israel, para que eles então fossem treinados e pudessem servir no palácio. Eles deveriam ter boa aparência, ser inteligentes, instruídos, aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia. Depois de 3 anos de preparação, eles então iniciariam o seu serviço no palácio. E dentre os jovens escolhidos estava Daniel. Além de muito inteligente, ele tinha um dom especial, o dom de interpretar sonhos, e foi dessa forma que ele se aproximou ainda mais do rei. Tanto que ele foi um dos 120 escolhidos para governar as províncias do Império Babilônico. Diz o texto no capítulo 6 que Daniel se destacava pela competência e pela honestidade. E por isso foi nomeado para ocupar um dos 3 cargos de ministro, que tinha como incumbência controlar os demais governadores. E isso despertou a inveja dos seus colegas, que começaram a pensar em elaborar um plano para acabar com ele. Como não acharam nada que o incriminasse na administração dos negócios e no desempenho da sua função, concluíram: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. E por isso sugeriram ao rei Dário que publicasse uma lei exigindo que durante 30 dias todas as pessoas dirigissem suas preces, suas orações somente a ele, o rei. E essa lei deveria valer inclusive para o povo de Israel, que até aquele momento tinha uma certa liberdade religiosa. E caso alguém se negasse a cumprir essa lei, esse decreto, seria atirado em uma cova com leões. Era um plano perfeito. Nós precisamos concordar que aqueles homens podiam não ter um bom caráter, não ser um bom caráter, e honestos administradores, mas espertos, muito espertos, eles eram. Eles acharam uma forma de se livrar de Daniel, conquistando a simpatia do rei, mexendo com seus brios, com sua vaidade, colocando o rei na posição de um deus. Animado com a possibilidade de ser adorado, o rei não pensou 2 vezes, assinou a ordem, que logo foi publicada e também divulgada, informada para todas as pessoas, em todas as vilas, em todas as cidades que faziam parte do reino. Daniel, logicamente, soube dessa ordem, porque ele era um dos ministros e governadores, e deve provavelmente ter sido um dos primeiros a saber dessa nova lei. Mas, relata o texto, quando ele voltou à noite para casa, como de costume, ele subiu até o 2º andar de sua casa, se ajoelhou e orou, dando graças a seu Deus
o Deus de Israel. Os inimigos de Daniel que estavam vigiando ele, viram aquilo e foram logo contar para o rei, que, triste, tentou de todas as formas livrar Daniel da pena de morte, mas palavra de rei tem que ser cumprida, o que havia decretado não podia voltar atrás, e ordenou então que a lei fosse aplicada e Daniel foi colocado na cova com leões. Parece, quando ouvimos a leitura do texto, parece até ironia as palavras ditas pelo rei momentos antes de Daniel ser atirado na cova. Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. No entanto, se analisarmos bem e sabendo da admiração e o respeito que o rei tinha por Daniel, concluímos que o que parece ser ironia é, na verdade, demonstração de uma profunda admiração por aquele homem estrangeiro, tão fiel e tão temente a seu Deus. Nem mesmo a condenação à morte o fez negar a sua fé. Para impedir a fuga, a cova onde Daniel foi lançada foi fechada com uma grande pedra e selada com o anel do rei e também das demais autoridades do reino. E tudo foi feito conforme a lei previa. Na manhã seguinte, o rei foi até a cova e expressou o desejo de que Daniel estivesse vivo. E foi com muita alegria que ele escutou a voz de Daniel, saudando e relatando como Deus havia fechado a boca dos leões para que não o ferissem. Pois Deus sabe, disse Daniel, Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Diante do acontecido, o rei publicou então outro decreto, ordenando que todas as pessoas de todos os povos, de todas as nações sob o domínio do Império Babilônico, adorassem, respeitassem, honrassem o Deus de Daniel. E assim foi feito. Mas convenhamos, queridas irmãs, queridos irmãos, respeito, adoração e fé não acontecem dessa forma. Fé é dádiva, ela é presente de Deus, é resultado de ouvir o anúncio e a pregação da palavra de Deus e de perceber, sentir a ação de Deus na vida. Não existe fé por obrigação. Mesmo assim, o texto traz uma mensagem, traz um testemunho muito bonito e muito profundo. Nele, o rei afirma que o Deus de Daniel é muito diferente dele ou dos deuses que ele adorava. É Deus vivo, Deus que vive para sempre. E que diferente do seu reino, diferente dele mesmo, Deus e seu reino nunca seriam ou poderiam ser destruídos, porque o poder de Deus não tem fim. Queridos irmãos e queridas irmãs, que lindo e que impactante exemplo de fé temos em Daniel. Nada, nem mesmo a morte, fez com que ele abrisse mão do que lhe era mais sagrado,
a sua fé. Fé que ele demonstrava nos momentos de oração e de devoção, mas principalmente na forma honesta e responsável com que desempenhava a sua função. Ele jamais tirou vantagem de sua posição ou de seu cargo. Sua honestidade, sua competência eram tamanhas que chegou a irritar, constranger quem assim não agia. A história de Daniel é bem diferente das histórias que temos escutado nos noticiários, não é mesmo? Em nome de Deus, se rouba, se corrompe, se assassina. Não há um decreto, mas há homens ocupando o lugar de Deus, sendo adorados como Deus, cometendo atrocidades em nome de Deus. Entre o louvor e a adoração e a ação, há um verdadeiro vale. Quem dera se isso acontecesse somente na esfera governamental. Dias desses fui tomar vacina contra a gripe e, conversando sobre o uso da máscara, ouvi da funcionária que ela pega 3, 4 máscaras todos os fins de semana ali do posto para levar para casa, pois prefere usar aquelas máscaras oferecidas pela prefeitura para o pessoal da saúde do que essas que usamos feitas de tecido. Outra pessoa me disse que um familiar havia conseguido uma caixa de luvas no hospital público onde trabalha e trazido para ela. Como nós chamamos isso? Honestidade? Honestidade ou violação do 7º mandamento? Vocês se lembram qual é? Não roubar. O que mais nós estamos pegando? Porque estamos precisando, sem nos darmos conta, porque quero interpretar da melhor forma possível, de que isso que nós estamos pegando, sem que possamos pegar, vai prejudicar um monte de gente. O texto de Daniel nos anima e nos convida a demonstrar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa confiança em Deus através da forma honesta, competente e responsável com que vivemos. Se queremos uma cidade, um estado, um país mais justo, sem roubalheira, precisamos fazer o dever de casa. Precisamos começar conosco. Aí sim a nossa fé em Cristo fará diferença e chamará a atenção para o bem que traz e provoca. E vai revelar o mal que há entre nós e que precisa ser destruído. E dessa forma, a nossa confissão de fé no Deus vivo e que vive para sempre será verdadeira e transformará a face da terra. A começar por você e por mim. Amém?
E que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guarde nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Deus da vida, que lindo exemplo de fé temos em Daniel. Nem mesmo o risco de morte o dissuadiu a negar a sua fé em ti. E que tamanha confiança tinha de que tu o livrarias de todo o mal. Mas mesmo que não tivesse sobrevivido, tu não o desampararias, pois estaria junto a ti. E em muitos momentos, Deus da justiça, falta-nos essa convicção, falta-nos essa fé. Quantas e quantas vezes te negamos e damos ouvidos a falsos deuses que nos afastam de ti. Ajuda-nos, Deus, Deus de amor, a permanecermos firmes no teu caminho, a buscar em ti a orientação para as nossas vidas.
Dá-nos a sabedoria para distinguir a voz entre tantas, a tua voz, entre tantas que querem nos confundir e nos afastar do teu caminho. E que nosso falar, que nosso agir sejam coerentes com a fé em ti, essa fé que nós proclamamos. Há muitas pessoas e situações, Deus, que necessitam do teu auxílio. Sê com as pessoas enfermas, enlutadas, abandonadas, maltratadas. Dá-lhes o teu conforto, tua cura, tua coragem. Que teus anjos as acompanhem. Intercedemos, nosso Deus, pelas pessoas que perderam a confiança em ti ou que se sentem fracas na fé. Que reaprendam a confiar, a se jogar em teus braços, sentindo a tua presença, desfrutando das coisas boas que a vida nos presenteia. Suplicamos por um medicamento ou vacina realmente eficiente e que acabe com o nosso medo, nossa angústia diante do coronavírus. E que possamos retomar em segurança as atividades presenciais em nossas comunidades, retomar em segurança as nossas vidas. Temos saudades de nos vermos, de nos abraçarmos, de estarmos juntos, juntas, de cantar a ti louvores. Haja, Deus, com o teu poder, para que isso seja possível. Por ser infinito o teu amor, pedimos também por nós. Recebe nossa gratidão, acolhe nossas dores, seca as nossas lágrimas. Por Cristo, teu Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você aí de casa a estender as mãos como sinal de recepção da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês um abençoado domingo, um abençoado fim de semana, uma abençoada semana. Fiquem com Deus e celebrem e sirvam a Ele com muita alegria. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos as força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto, Pai,